Nós conhecemos a história de Davi. Davi, ele foi um homem que ele foi escolhido para ser ungido como rei. Aos 17 anos, Davi ele recebe a unção de rei. Porém, gente que acha que recebe a promessa de Deus vai cumprir amanhã. Tem processo, irmão. 22. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a sua casa que seu pai descera ali com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Olha para mim. Davi recebe a unção. Davi ele vai morar na casa do rei Saul, porque ele começa a tocar harpa para Saul, porque Saul está perturbado com demônios. Saul descobre que Davi ele vai ser o sucessor. Saul começa a perseguir a Davi. Saul começa a perseguir a Davi ao ponto de querer matá-lo. Primeiro ponto importante que eu já preguei na quinta-feira, eu quero revisar para você. Deus tem uma promessa na sua vida, então se mantenha vivo. Vive em oração, vivo na fé, vivo carnalmente, buscando ao Senhor. Se mantenha para que a promessa se cumpra. A única coisa que Davi tinha que fazer era se manter vivo. Mas tem muitas pessoas que caem em pecado, ao invés de se levantar, continua caído, está morto. E acha que a promessa vai se cumprir na vida dele, na vida dela. Quando você se levantar, aí vai se cumprir. Minha esposa mandou um vídeo, o pastor estava pregando e disse o seguinte: a decisão de você sair da frieza espiritual não depende de Deus, depende de você mesmo. Pode vir o pastor que for, colocar a mão na tua cabeça, cheio da unção, fala com Deus que nem Moisés. Se você não quiser ser uma pessoa cheia do fogo, uma pessoa ativada, nada vai acontecer. A decisão de sair da frieza espiritual, de ser uma bênção na mão do Senhor, de cumprir a promessa é nossa. Eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção, eu quero alcançar. É que nem eu falar assim: Deus quer que eu alcance milhões de pessoas. Se eu não continuar postando vídeo na internet, eu vou alcançar milhões de pessoas. Em 2 vídeos que nós postamos, o vídeo vinha 20 visualização, 100 visualização, 10 visualização, 300 visualização, 1000 visualização. Teve um dia que um bateu, foi 500 mil, está chegando a 500 mil visualização, de repente. Mas se nós não insistirmos, o de repente de Deus vai acontecer? Não, irmão. Segundo vídeo que nós postamos, estava lá, até foi a dancinha, 400 e poucos mil. Já alcançamos mais de 1 milhão de pessoas. Como dizer que não está cumprindo a promessa? Às vezes a promessa não está cumprindo do jeito que eu acho que está cumprindo, mas está cumprindo. Às vezes você fala assim: Deus vai me usar. Deus já está te usando, irmão. Ainda você está esperando Deus te usar. Amém? Só falta ajuntar, materializar, que é um outro processo de Deus. Davi, ele foi ungido, mas ele tinha que se manter vivo, porque senão não ia cumprir nada. Então Davi fugia. Mas uma coisa que Davi mantinha, a sua integridade para com Deus. Em nenhum momento Davi abriu a boca contra Deus e falou: Deus, o Senhor me ungiu. Eu achei que eu já ia sentar lá no trono e estava tudo certo. Eu achei que quando o Senhor me ungiu, o Senhor ia fazer que nem aconteceu com Saul, porque Saul recebeu a unção e ele já assumiu o reinado. Entenda que o caminho de cada um é diferente. Às vezes o caminho para você pode ser mais fácil do que o meu, e às vezes o meu pode ser mais difícil que o seu, e às vezes para mim pode ser mais fácil que você, e para você pode ser mais fácil do que o meu. Não, cada um tem Deus ele tem uma preparação diferente, quem entende isso. Para Davi foi difícil, porque Davi, depois que ele recebeu a unção, foi depois de 17 anos. Ele teve que esperar a morte de Saul. Mas Deus já havia mandado matar Saul. Ele falou: eu não vou tocar no ungido, porque eu tenho temor, Senhor, eu tenho um respeito. Não vou fazer nada contra o teu ungido. Eu? Tocar em Saul? Negativo. Esse era o coração de Davi, irmão. Ele não queria nem a maldade para os seus inimigos, porque quando o salmista Davi, ele descobre que o Saul morreu e Jonatas morreu, nós lemos na semana passada, quem lembra? Quando ele descobre, o que ele faz? Ele mata o homem que falou que tinha matado Saul, porque o homem mentiu.
Porque o homem ele queria receber a honra de Davi. Ah, você matou, parabéns, você vai ser honrado. Mas pelo contrário, Davi se entristeceu e falou assim: mate ele, porque esse homem matou aquele que não era para ele matar, ele tocou no ungido do Senhor. Mas Saul não era inimigo de Davi? Esse é o coração que a gente precisa ter, irmão, não desejar o mal nem para uma galinha. Mas eu como ela, mas não desejo o mal dela, porque na minha mesa, irmão, um filezinho de frango, Dona Nilda ali ficou feliz. É isso aí, pastor, prega mesmo, vegetariana, ninguém vai comer carne, coitado dos boi. Lá na Índia eles adoram boi, aqui no Brasil a gente come eles. E é muito bom. Lá é sagrado, tia, lá. Aqui é cumprimento da promessa que o Senhor manda lá no Gênesis: coma todo o peixe, até o Efraim riu ali, coma todo o peixe, coma toda a árvore do céu. Na hora que eu falei que lá, ele deu uma risada ali. Lá, aqui a gente come carne, churrasco. Amém? Não estou nada contra quem não falar nisso. Eita glória, calma, 10 horas. Hoje 10 horas, estava na hora do almoço. Então, irmãos, Davi, ele foi para a caverna, ele fugiu para a caverna de Adulão. Olha que coisa linda, todo mundo correu atrás dele. Oh Deus, dá essa unção. Mas entenda uma coisa, irmão, não é a aparência, mas é a essência que carregamos. Não siga ninguém pela aparência, mas siga pela essência. Eu sei que eu sou bonito, mas me siga pela essência, não pela beleza. Amém? Mas também pode seguir pela beleza e pela essência, amém? Porque eu tenho os dois. Convencido. Não, eu sou convertido à palavra, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém? Irmão, nunca aceite elogio menos daquele que Deus já te elogiou. Nunca aceite elogio menos daquilo que Deus já elogiou você. Pergunta para a pessoa se ela entendeu. O que Deus ele fala que somos? Sua imagem e semelhança. O que o Senhor fala que também somos? O melhor de Deus, o melhor dessa terra. Nós podemos comer o melhor dessa terra, né? Então nunca aceite menos, irmão. Pare de fala, Senhor, eu não quero mais aceitar comer menos do que o melhor dessa terra. É só questão de tomar posse. Senhor, eu não quero aceitar menos. Então, se alguém falar que você é feio, não vai para o canto ficar chorando, lamentando. Ai, me chamaram de feio. Se alguém chamar você de gordo ou de magro, não vai ficar para o canto. Ai, me chamou de gordo, me chamou de magro. Por quê? Porque um elogio maior foi feito por você, para você. Um preço muito mais alto foi feito por você na cruz do Calvário, preço de sangue. Você acha que Deus, ele enviar Jesus na cruz do Calvário para morrer por você, sabendo que você não tinha valor? Então não aceite menos do que isso. Amém? E não pise nas pessoas que não têm esse conhecimento. Ensine essas pessoas também. Glória a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então o salmista Davi, ele foi para a caverna, e na caverna seguiram ele. Davi, ele não tinha nada, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais família, ele não tinha nada. Nem a mulher dele, a Bíblia ela fala que a mulher foi. Seus irmãos e toda a casa de seu pai. Cadê a mulher de Davi? A Mical. Lá na frente ela aparece depois que ela assume o reinado, né? Engraçado. Olha que coisa interessante. Morreu Saul, morreu o filho de Saul. Mas cadê a esposa? Porque a Saul tinha filha. Tinha ou não tinha? Que ele deu na guerra, deu para Saul.
Mas por que a Bíblia não considerou? Porque a partir do momento que foi para Davi, irmão, deixou de ser propriedade de Saul, passou a ser propriedade de Davi. Olha que coisa séria. Deus, ele reconheceu não mais como filho de Saul, Deus reconheceu mais como agora esposa de Davi. Aí Davi não tinha mais nada, não tinha casa, não tinha mais nada. Mas a Bíblia está dizendo que se ajuntaram a ele todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e Davi se fez chefe dele. Eles colocaram Davi como chefe, porque eles sabiam que a essência, a unção que tinha em Davi era capaz de eles chegarem a alcançar lugares que eles nunca haviam alcançado antes. É só a unção que quebra o jugo. Amém? Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Acredite na liderança que Deus colocou na sua vida.